Mateus 7:24. Portanto, quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Só até aqui por enquanto. Glória. Eu peço a compreensão dos irmãos que eu estou um pouco nervosa e eu sou um pouco atrapalhada. Da última vez eu derrubei essa água aqui. Aqui está falando sobre a casa firmada na rocha, né? E essa manhã eu estava estudando e eu estava vendo umas coisas, né? E eu anotei umas coisas aqui, espero que os irmãos entendam o meu raciocínio, né? Que Jesus compara o homem que ouve suas palavras e as pratica como aquele que fez a sua casa sobre a rocha. O que Jesus quer dizer? Estar sobre a rocha significa ter alicerces fixados no lugar profundo. Alicerce serve de base, fundamento a qualquer coisa. Como assim a qualquer coisa? Como eu dei o exemplo, tem aqui também fala de outra casa. A casa que está sobre a rocha e a casa sobre a areia. Firmou seu alicerce em Deus, em Jesus. E o homem que firmou a casa sobre a areia, firmou qualquer coisa. Por isso que eu coloquei aqui, que o alicerce ele serve de base e fundamento a qualquer coisa. Aí eu também coloquei aqui, é como sua vida com Deus, sua identidade com o Senhor. Ninguém vê sua vida com o Pai, mas Ele é quem vai sustentar as dificuldades do mundo. Igual eu falei, Jesus fala de duas casas, uma na areia e outra na rocha. Os irmãos, vou falar só em Lucas 6, fala que existe duas casas. E quando Jesus fala sobre a casa que está fixada na rocha, ele é tipo meio que uma parábola, acho que é. Ele fala de nós. Na verdade, as duas casas estão sobre a areia. A diferença está nos seus alicerces. E então, sabemos que o homem que ele firmou a sua casa na rocha, ele cavou bem profundo. Se vocês estão ligados aí, vocês vão entender o que dizer. Nos nossos dias, isso é a nossa comunhão com Deus. Jesus é a nossa rocha. E pode vir chuvas, são os rios, são os problemas que a gente enfrentamos, as lutas que a gente passamos, as dificuldades, né? Tem esses problemas e eles tentam nos derrubar. Só que, como eu falei, essa casa, ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Ou seja, quem está firmado na palavra de Deus não vai nem se abalar sobre isso. E eu coloquei mais uma coisa aqui. E não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Edificada, erguer, construir uma estrutura. Que a gente venha buscar levar uma vida de comunhão com Deus. Em Salmos 18, 23, eu vou ler aqui para os irmãos.
18:23. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me da prática ao mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas, e ao repreensível revelas o irrepreensível. Aqui está falando porque sua vida tem que estar na rocha do Senhor, porque o Senhor tem que ser o seu rochedo. Sua vida está firmada na palavra. Quando você tem estrutura espiritual, pode vir chuva, vento forte, problemas, tentações e as ciladas do inimigo, você vai permanecer de pé. Mateus 7:26 fala que da segunda casa. Aleluia a Deus. Aleluia, Jesus. Santo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. 26. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Então, aquele que não pratica sobre a palavra, não ora, não tem a sua estrutura no Senhor, pode vir qualquer coisa, igreja. Vou te falar, porque isso já aconteceu comigo. Muitas das vezes, eu vou colocar um exemplo. Minha mãe sempre me ensinou a orar. Eu não lembro se a minha mãe mesmo não, mas eu lembro muitas das vezes minha mãe falando para mim, me ensinando a orar, falando assim, Senhor, firma minha casa na rocha. Eu quero estar firmada em Ti, porque muitas das vezes a minha casa, ela, de verdade, ela tipo, eu não fui sábia ao ponto de falar assim para ficar de pé, eu só deixei levar e minha casa desmoronou, igual fala, né, que a água, os rios foram contra aquela casa e ela caiu. Muitas das vezes acontece isso nas vidas dos irmãos, mas aqui eu quero falar para vocês que vocês têm que se firmar na casa do Senhor, na rocha que é o Senhor. Igual aquela casa, ela não tinha estrutura, não tinha alicerce, e aquela chuva, aquela casa não suportou, porque foi um vento forte. Quando transbordou o rio e foi para casa, a casa caiu e foi feio. Igual a gente vê vários exemplos por aí, né? Quando nessas enchentes que está acontecendo por aí, pode ser uma chuvinha, a casa cai. E assim é a nossa vida espiritual. Trazendo para nós, se nós não tivermos nossa casa firmada no alicerce em Deus, a nossa casa cai. Igual assim, todos ouvem a palavra, mas somente aquele que vive a prática, e quem fixou seu alicerce na rocha, é aquele que tem a vida com Deus, sua vida vai fluir, sua casa vai estar firmada no Senhor. Um exemplo, na igreja, todo mundo ouve a pregação do pastor, certo? Certo, igreja? Só que daí, uns decidem se afastar, caem em tentação e pecam, e outros permanecem firmes. Por quê? Ninguém sabe por quê? Porque alguns têm sua vida edificada na rocha, têm a vida com Deus, e outros não. A palavra, ela vem para todos. Todos recebem a palavra.
Basta nós, vamos dizer, ter escolha, né? Cada um tem sua escolha. Querer ou não firmar nossa casa no Senhor, ou viver a vida aí, na primeira chuva, na primeira dificuldade, sua casa cair. Aleluia. A gente tem que ter cuidado, temos que entender que na nossa vida tem que ter alicerce e estrutura. E se for necessário, a gente vai cavar mais. Como assim cavar mais? Eu vou ter que ir num lugar cavar, não. A gente vai ter que orar mais, jejuar mais, ter comunhão com Deus e com os irmãos, né? Porque primeiramente a palavra veio para mim. Quando eu estava vendo isso, eu falei, Jesus, isso não estava na minha cara. E a gente tem que orar mais, jejuar mais. Se for preciso, que eu acredito que é preciso, né? Igreja. E a nossa vida, ela tem que ter, igual o alicerce da casa. Ninguém vê. Por que ninguém vê? Porque ela está debaixo da casa. Mas ela está lá, todo mundo sabe que ela está lá. E assim é a nossa vida com Deus. No íntimo, só você e Deus tem que saber, mas ninguém. Ninguém pode falar que sua casa, não sei o quê. Mas se sua vida está firmada em Deus, sua casa está firmada em Deus, não pode vir vento forte, pode vir acusação, falando, olha, não está nem orando, não está fazendo nada. O importante é que você, na sua intimidade com Deus, vai estar firmada a sua casa, né? Aí, a casa caiu porque não estava firmada na rocha, e foi grande a queda, como eu falei. Em Provérbios 13, vai falar uma palavra também que eu vou procurar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Provérbios 13. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Aleluia. Igual eu falei, todos recebem a palavra e a instrução de Deus, mas nem todos praticam. Tem gente que despreza, tem gente que entra por um ouvido e sai por outro. E quem faz isso, na hora que vem a adversidade, na hora que vem a luta, essa pessoa acaba caindo, porque não está fixado na rocha. Aleluia. Glória a Deus. E Deus falou muito comigo sobre essa palavra no dia de hoje, que muitas das vezes a gente só deixa nossa vida levar, tô orando, mas sabe quando não é suficiente? Quando você pensa assim, nossa, mais um dia, mais um culto, meu Deus. Sabe por que a gente fica pensando nessas coisas? Porque a gente não tem um pensamento firmado no Senhor. Porque quando a gente pensa, eu vejo muito da pastora Agatha. Ela fala, nossa, mais um culto, mais um culto. Eu tava vendo umas quarta-feira, eu tava falando, meu Deus, mais um culto. O Arthur vai me estressar. Aí eu comecei a ver as atitudes dela. Aí eu falei, meu Deus. Porque minha família, querendo ou não, é meu exemplo. Eu vejo todo mundo. E assim, eu vejo que todo mundo chega numa alegria, eu chegava com uma cara fechada. Aí eu, nossa, por quê? Porque meu pensamento não estava aqui. Eu só vinha, não mais nada, orava pouco. Senhor, agradeço por mais um dia, amém. Mas não é assim, a gente tem que orar mais, tem que jejuar mais, a gente tem que estar sempre, sabe, querendo mais ansiar a presença de Deus. E foi isso que eu vi, que a minha casa não estava firmada na rocha, que minha casa ela estava firmada na areia, que quando vem a chuva forte, ela cai, ela vai embora. E nessa noite eu quero que os irmãos façam essa oração, que essa oração me ajudou muito. Fala, Senhor, firma a minha casa, a minha vida na rocha que é o Senhor. E que a gente venha estar com os ouvidos abertos para ouvir mais, que a gente venha se firmar, estar sempre
atento, igual de manhã eu falei, meu Deus, aí na hora que a Tabata falou assim, você vai pregar, eu falei, nossa, nem tinha lido a palavra, eu falei, ah Deus, que vergonha, tinha nem abrido a Bíblia, porque uns tempos antes eu tava com o negócio na cabeça, a gente sempre tem que estar preparado para fazer o quê? Quê? Orar, pregar e morrer. Eu não estava preparado para nenhum dos dois. Aí você falava assim, eu estou preparado para morrer, porque se eu morrer é lucro, né? Igual eu falo com a minha mãe, fica repreendido. Mas a gente sempre tem que estar preparado para quê? Orar, pregar e morrer. Isso aí, igual nossas vidas, a gente sempre está preparado para pregar, orar e ler a palavra e morrer por Jesus Cristo, que nossa vida venha estar firmada na casa dele e na rocha, sem Deus descer. Glória a Deus. Palavra bem objetiva, né, igreja? Peraí, irmão. Glória a Deus.